Vamos ver aqui. Tá bom. Vocês ouviram, né? Tá. Então, gente, é o seguinte. Nossa disciplina é sobre teoria da dádiva. Vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhada no programa? Sim, eu olhei. Vocês olharam, né? Tá. Então, o que eu queria fazer com vocês é, nesse momento, ver o programa. Ver o programa com vocês, discutir, e daí a gente... E a aula de hoje é basicamente isso, né? E já dou a leitura para a próxima aula, enfim. E aí a gente pode discutir, vocês podem fazer sugestões e tal, se for possível a gente incorpora e tal, não tem problema nenhum. Tá? Então vamos aqui. Esse, como vocês podem ver aqui, vocês estão vendo o programa? Sim, isso aqui está bem pequenininho. Ops. Vamos aumentar aqui. Tentar, né? E agora? Agora foi um pouco demais, acho que aí foi perfeito. Tá bom, né? Melhorou. Tá bom. Esse é um curso que eu já tenho dado algumas vezes. E ele é um curso que vai lidar com algo que é absolutamente central para a teoria topológica, que é essa tal da teoria da dádiva. Isso aí tem muito desdobramento e muita consequência para a teoria antropológica em geral, principalmente em áreas como parentesco, política e economia, antropologia econômica. Então, a ideia é a gente discutir os desdobramentos que saem do ensaio sobre a dádiva. Basicamente isso. Tá um tópico especial. Eu, no futuro, pretendo transformar isso em uma disciplina teórica, mas a vantagem de um tópico especial também é que acaba tendo menos gente. Só as pessoas que mais se interessam acabam... E uma classe menor eu acho mais interessante para a discussão. Enfim, e são as minhas elucubrações gerais. Se vocês tiverem alguma sugestão, vocês não dão. Meu programa eu geralmente faço de uma maneira muito simples. Eu ponho uma ementa, e quando a ementa tem uma ementa no nosso inventário, eu simplesmente reproduzo a ementa e a gente vou direto para o programa. Eu não gosto muito de fazer grandes elucubrações no programa, porque eu acho que quanto mais direto e objetivo, melhor. Isso que eu penso. Então, olha só. Quando eu vou citar os textos, eu cito todos os textos partindo da minha base de dados. Depois, se vocês quiserem, até eu mostro, porque é uma discussão interessante, vocês deviam adotar isso. Sara, a gente já discutiu isso, né, Sara? Acho nas aulas de ritual. Então, olha aqui, ó. Também, de novo, é uma coisa meio padrão aqui. Alguns textos estão citados no original apenas pela conveniência da minha base de dados. Há versões para o português e o espanhol de todos eles. Eu acho que aqui no nosso coisa não tem nenhum em espanhol, todos estão em português. Mas depois, quando for a folha, a gente vai dando uma olhada. As aulas basear-se-ão na leitura e na discussão dos textos do programa. Para o agravamento da curso, é fundamental a leitura prévia dos textos propostos. A bibliografia abaixo pode sofrer alterações ao longo do semestre, eventuais mudanças serão discutidas em sala de aula com os alunos. Tudo bem? Ou seja, eu sempre acho que é importante, se a gente puder acolher sugestões de mudança ou sugestões de... Fala assim, olha, eu estou mais interessado em ler isso aqui, a gente pode demorar mais no texto, eventualmente a gente incorpora um outro texto, se as pessoas acharem importante. Enfim, não quer dizer que eu estou aberto a isso. Então, nesse primeiro tema aqui, só tem 3 coisas, né? São 2 textos introdutórios. Eu tenho... São 2 textos do ensaio sobre a dádiva. Eu tenho alguma dúvida em relação a essa ordem. Por quê? O primeiro texto, ele é um texto
do Roberto Cardoso, está publicado numa coletânea, que é aquela coletânea do Moço, da coleção das Ciências Sociais, que o Roberto Cardoso, ele organizou. Tem uma introdução longa sobre o Moço. E ele dá uma ideia mais geral sobre o que ele está pensando e introduz para vocês o que durante muitos anos foi a leitura canônica do Moço. Sobre o ensaio sobre a dádiva, que é uma leitura que acontece a partir do texto do Lévi-Strauss, que é a introdução do ensaio, a introdução daquela coletânea que é Antropologia, Sociologia e Antropologia, que quem faz é o Lévi-Strauss. Então, veja. Então, esse é o objetivo do primeiro texto. O segundo texto é um texto da Lígia Sigaud, que foi publicado na Mana. É um texto onde ela vai rever pegar todas as leituras do ensaio sobre a dádiva, vai pesquisar quais foram as repercussões que ele teve durante o momento em que aconteceu, etc, etc, etc. E aqui, nesse aqui, depois é o ensaio sobre a dádiva. O ensaio sobre a dádiva ele é bem longo. E eu estava querendo gastar com vocês umas 2 ou 3 aulas para fazer, para lê-lo todo. Então, porque eu queria lê-lo por partes. Ele, aparentemente, tem muito dado, muita informação, mas, o que é mais interessante, toda a maneira como o Moço coloca a discussão dele, ele o faz a partir dos dados. Ou seja, a teoria está escondida, ou está por detrás da maneira como ele organiza os dados que ele apresenta. E as implicações que ele tem são muito importantes, a começar pela própria ideia de fato social total. Tá logo no começo. A gente vai discutir isso extensamente. Essa leitura do Moço é uma leitura bem detalhada, indo parágrafo por parágrafo. E, à exceção daquela parte que ele vai falar sobre a sobrevivência desses princípios nas economias que precederam a nossa, onde ele vai fazer uma viagem pelo mundo europeu, falando vai utilizar dados dos próprios romanos, né? O direito romano, para pensar essas coisas. As outras duas partes são muito centrais, a gente vai com bastante cuidado. Aí o que acontece? Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada nos principais exemplos que baseiam o trabalho do Moço. O que hoje a gente considera os 2 principais trabalhos é o trabalho do Boas sobre os Guayaquil, que fica no noroeste da América, não apenas no Canadá, mas também tem reflexos para baixo. E é alguma coisa que chamou muita atenção no momento em que no final do século XVIII. Tem várias coisas para dizer a esse respeito, mas, infelizmente, o Potlatch está tudo em inglês, não tem nada em português. Eu não conheço. Então, a gente não consegue citar. Então, eu coloquei o outro grande, que é o Kula, que é o Malinowski, né? Então, o Malinowski, ele publica aqui, a gente passar por 3 momentos, Malinowski. 2 momentos dos argonautas. Né?
e outra primeira parte do crime e costume na sociedade selvagem. Tem um diálogo com o Mose, ele critica o Malinowski dos Argonautas, e o Malinowski no crime e costume vai dar razão a Mose, à crítica de Mose. Então, é bem legal. Enfim, Depois a gente passa pela questão propriamente simbólica, que está toda voltada ali pelo Lévi-Strauss, né? Que é a introdução à obra de Marcel Mauss. Talvez fosse importante aqui colocar alguma coisa sobre parentesco. Não falar sobre parentesco, mas falar sobre esse específico espaço onde é que o Lévi-Strauss se apropria da questão da troca para pensar o parentesco. Isso vai ter reflexo também no Pierre Clastres, mas depois a gente pensa nisso com mais calma. Aí tem o Godelier, ele é um texto criticando a versão tradicional, vamos dizer assim, a versão canônica da interpretação de Mauss, que é quem introduz justamente o Lévi-Strauss. Aqui, que o Roberto Cardoso discute aqui nessa introdução. Então, você vê que as coisas aqui estão conectadas. Quando ele vai fazer uma crítica a Lévi-Strauss. Não é? Depois, eu tenho uma crítica à crítica do Godelier. Que eu queria trabalhar com vocês. É um texto antigo, mas é um texto que eu gostei muito de fazer. E, enfim, a gente vai poder discutir ele. Talvez aqui o Martinho é uma maneira como ele interpreta o coisa, eu acho importante. Marcos é um cara legal, mas talvez substituir aqui pelo parente. Vamos ver. Aí vemos. Tem o texto do Pierre Bourdieu, L'essence pratique. Pierre Bourdieu tem uma reflexão enorme sobre a dádiva, que no fundo é um pouco retirar da dádiva aquilo que ela mostrar a dádiva como um sistema de dominação. Esse texto é bem complicado, é bem difícil, e tem uma polêmica que ele tem com o Derrida. O Derrida tem um texto sobre a dádiva também, é chamado da fausse monnaie, mas ele só eu não encontrei ele em português, eu encontrei ele em inglês, também não sei se tem em espanhol, também não encontrei em espanhol. Então, e o Derrida, então assim, por isso que eu não aproveitei ele no curso. Mas a Marginalia, algumas notas adicionais sobre o dom, foi publicado um ano, ou seja, em português. Tem aqui já é uma crítica do coisa. Talvez a gente pudesse inverter aqui, falando do Bourdieu primeiro, da Marginalia, depois a gente pensa aqui uma coisa, né? Vamos pensar. O Gobu é mais uma curiosidade. Ele é interessante porque a dádiva, ela tem essa mistura de interesse e desinteresse que caracteriza o dom. Está lá no Mauss. O Mauss também dá muita ênfase ao caráter violento da dádiva. E tem até um texto que foi produzido está nas obras completas dele, que está em francês, chama-se Gift of the Gift, e ele vai fazer a relação entre a dádiva e o veneno. Né? Ou seja, enfim, o aspecto conflitivo, agonístico, está presente por todo o estágio sobrenatural. Só o que acontece? O Gogol tem uma interpretação muito interessante, que ele vai enfatizar mais a questão do desinteresse, da gratuidade, do coisa. O que eu acho, pessoalmente, joga a água de fora. Mas, enfim, ele está aqui, a gente pode discutir. O Salens, ele tem ele vai falar da larva também, é mais uma antropologia econômica, isso aqui é um clássico de antropologia econômica. E ele vai falar um pouco sobre
Ele vai pegar a questão da reciprocidade e vai propor um conceito que eu acho um conceito bem interessante. Que o Luiz Roberto critica, a crítica dele eu acho que tem razão. Vou incorporar a crítica do Luiz Roberto aqui. Né? Vou anotar isso em algum lugar. Infelizmente, esse texto eu não conheço ele em português. Pode ser que exista. Se existir e vocês o tiverem, por favor, dividam comigo. Mas eu tenho a versão em inglês e a versão em espanhol. Depois, tem aqui um texto que eu queria trabalhar com vocês, que é um texto super legal, que é esse texto aqui da Strater. Não sei se vocês já leram, mas ela vai pegar um ensaio sobre a idade, vai pegar a questão da idade e vai virar de cabeça para baixo. Esse é um texto muito complicado. Ele é um texto muito... tem implicações teóricas muito fortes. É um texto que daria para passar um semestre só dele. Pretendo fazer isso, mas se vocês se interessarem, eventualmente a gente pode aprofundar um pouco mais no coisa. E aqui tem essa outra coisa aqui, a dádiva e utilitarismo. Vocês já ouviram falar do liberalismo, né? Provavelmente também do utilitarismo. E essas duas coisas elas estão conectadas. E lá pela década de 90, esse pessoal, o pessoal do MOSS, que é o Movimento Anti-Utilitarista das Ciências Sociais, ele desenvolve uma crítica ao individualismo metodológico e ao utilitarismo e à concepção de uma sociedade baseada em relações de preferência que são as sociedades liberais, que é a ideia de que que a sociedade a cooperação social significa estabelecer um conjunto de regras em comuns a partir do qual cada um vai procurar a sua felicidade, e essa felicidade é pensada como parte da ideia de preferências. E aí você tem uma série de consequências com isso. A gente não vai examinar o utilitarismo, porque não é o objetivo do curso, mas a gente vai ver isso a partir aqui do... Então aqui tem muita... Eu vou ter aqui espiritualidade também, né? Isso aqui precisava tirar. Mas enfim. Então aqui eu quero propor esses textos para você. O Polanyi, você já leram A Grande Transformação? Não? É um texto genial. Maravilhoso. E ele é um texto que vai, inclusive, incorporar a discussão do MOSS. E ele está falando do liberalismo do século XIX. Eu quero usar isso um pouco como pano de fundo para discutir as outras coisas. Aí tem... peraí, gente, eu tenho que tirar aqui o meu... Vocês continuam me ouvindo? Sim. Sim. Está muito ruim o som? Não. Então, a ideia é o seguinte, a gente vai pensar aqui, dar uma olhada no que essa crítica do coisa. Aqui tem o Bataille. O Bataille tem uma coisa bem importante, que ele vai pensar no mundo indo-europeu e vai pensar qual é o lugar da dádiva nesse mundo. Tem umas coisas bem interessantes. E aí a gente vai pensar essa coisa do utilitarismo e do individualismo metodológico, né, que eu acho que são importantes. E eu acho que aqui a gente podia... A antropologia do bom terceiro paradigma tem outras coisas, não é só, mas a gente pode passar por alguns desses textos aqui, talvez não ler todos, mas enfim. Aí tem um outro momento aqui do texto próximo, é pensar justamente, vamos dizer, nas coisas que eu ando pensando, relacionando da dádiva à política. Eu estou dando uma outra aula, que é a aula de antropologia política, mas eu retirei a parte da dádiva daquela... Isso vai aparecer, mas ela não está lá. Eu retirei para deixar só nesse curso, né? Aqui tem 3 textos aqui que eu quero ler com vocês. Um é Coronismo e Chave Voto, é um capítulo. Aqui
texto do Luiz, que eu acho que tem coisas muito interessantes para pensar o Brasil. Está pensando a partir de uma teoria das trocas. Depois, aqui, ó, a dívida divina do Marcos Lana, que a gente chama, que eu tinha posto lá em cima, que é um texto que vai falar sobre, vai introduzir uma ideia de troca assimétrica e está ligando isso à política também, que eu acho que é importante para discutir. Aí tem os meus textos aqui, eu estou pensando até em mudá-los para... Enfim, tem coisa mais recente para colocar aqui, mas algumas delas ainda estão em produção. Então, depois, quando chegar aqui, a gente conversa mais com calma. O semestre é um semestre mais curto. Então, essa bibliografia que já está aí, é uma bibliografia que, dependendo da extensão que a gente vai utilizar dela, é uma coisa para nós, não vai caber no nosso semestre. Mas eu proponho que a gente vai fazendo o seguinte, a gente vai indo e a gente vai avaliando conforme for caminhando o semestre. Tudo bem? Tá. Aqui, ó, avaliação. A avaliação do curso será sobre o trabalho final, entregue no final do semestre, em data a ser combinada em sala de aula. Espera-se do aluno um texto de 5 a 10 páginas com correta citação bibliográfica. O tema trabalho final é livre, todavia, o trabalho tem de obrigatoriamente dialogar com os textos, as preocupações e as discussões em sala de aula. E tem também, vocês gostaram? Eu fiquei tão orgulhoso de ter colocado esse QR Code, de ter montado o grupo do Coisa Sozinho. Eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. Eu vou te parabenizar, porque eu achei você muito tecnológico. Você não achava que eu ia conseguir, né, Sara? Não, eu sou totalmente jeca com a tecnologia. Eu fiquei, gente, meu Deus, olha o Luiz. Tudo bem. Alguém de vocês não conseguiu se inscrever no grupo de WhatsApp? Acho que não, né? Ninguém se manifestou. Tá bom. Comentários? Professor, Diga. querido professor, primeiro comentário. Você vai disponibilizar os textos dentro do Teams também, ali naquela pasta de arquivos? Olha, mais ou menos. Por quê? Porque muitos desses textos são cópias piratas, PDF. E aí eu fico muito, eu acho que não convém. Assim, são cópias que estão disponíveis em todos os lugares, né? Assim, se você for procurar na internet, você vai baixar. Eu não digitalizei nada disso. Mas eu acho que é de mal, no princípio, ruim deixar isso numa plataforma comum. Então, eu pretendo mandá-los pelo WhatsApp. Massa. Outra coisa, você falou que grande parte dos textos que você tem fazem parte, né, enfim, né, tem vários textos que você colocou aí o nome em francês e etc. Aí, caso seria legal se você colocasse eles em português para quem é pesadinha, etc, conseguir achar. Olha, como eu vou disponibilizar todos os textos, essa é uma questão que eu não me preocupo, não. E o único texto dessa bibliografia que, olhando para ela, está só em espanhol, que eu só tenho em espanhol, é o do Salles, que é um capítulo. Mas não é isso não, professor, desculpa te interromper, mas é porque na ementa mesmo tá escrito lá, e, por exemplo, vai que você tem o texto em espanhol e etc, né, você vai disponibilizar e a gente pode procurar, né, não sei. Será que você tem todos em português? Não, porque tem um que não está disponível em português. É o do que é só aquele lá que está em espanhol, que tá de ótimo. Uhum. Os outros todos estão em português. Querido, obrigada. Tá bom. E aí? Vamos fazer uma rodada. Arthur, o que você acha? Comentários? Ideias? Questões?
Desculpe, professor, caiu a luz aqui em casa, aí esses últimos, sei lá, 10 segundos eu tava fora. Mas achei de boa, achei interessante a avaliação final e tal, achei bem acessível. Mas assim, essa última fala aí eu acho que eu perdi porque tá tendo uma chuva aqui em casa e eu caí também, a luz. A Sara perguntou se todos os textos estavam em português. Eu falei de todos, menos o texto do Salles, que eu só tenho em espanhol. Eu não conheço uma tradução para o português, o texto do Salles. Se você ou encontrar e souber onde ele está, por favor, me avise e me mande uma cópia. Tá bom? Beleza. Tá bom. Vitor, o que você achou? Comentários? Eu achei ótimo, professor. Confesso que eu não sabia tanto desses vários desenvolvimentos da teoria da dádiva, inclusive foi um dos motivos que me levou a pegar a matéria. Então, bem interessado aí pro desenvolvimento. E eu acho que Vitor era eu, né, gente? É porque tem pessoas que me chamam de João, tem pessoas que me chamam de Vitor, tem pessoas que me chamam do meu último nome, aí eu fico um pouco confuso. Tá bom. Você prefere que eu te chame como? João? Pode ser Veras, que é meu último nome, que normalmente todo mundo me chama assim. Ah, é? Veras, eu vou demorar um tempo para conseguir. Se bem que com essa coisa do Teams que tem o nome de vocês embaixo, tudo fica mais fácil, né? Tá bom. Mas você quer dar alguma sugestão? Ou Veras, alguma? Professor, acho que eu não tenho muito embasamento assim, para dar sugestão no caminho da teoria da dádiva, porque confesso que o único desses textos, o único que eu estou familiarizado seria o ensaio sobre a dádiva em si do Moss, que eu li, acho que em Antropologia da Religião. Faz um tempo. Antropologia da religião? Acho que foi. Ou talvez teoria antropológica. Acho que é mais fácil a teoria antropológica. Mas tudo bem. Tudo pode acontecer. Tá bom. Pedro, e você, Pedro? Tem alguma sugestão? Alguma ideia? Alguma crítica? Bom, Pedro foi tomar um café. Luiz Eduardo, e você? O Pedro voltou, Pedro. Pode ir. Eu acho que tá. Vai lá, Pedro. Tem um problema com o meu microfone. Eu não tenho nenhum comentário no momento. Ok. E você, Luiz? Eu achei bem tranquilo, gostei da ementa. Eu meio que conheci o Marcos Lena. E eu gosto. Lana. E eu tive contato uma vez. E eu gostei, é isso. O nome é legal. E você, Gabriel? Eu achei legal, professor. Eu tô empolgado aí para matéria. E eu só queria saber se a gente vai ter aula assíncrona nessa disciplina. Não, acho que não tem possibilidade de ter aula síncrona, né? Não tem tarefa síncrona. O que eu vou fazer é o seguinte, eu pensei em fazer muitas coisas e tal, mas no fundo, utilizando a experiência do semestre passado, só duas coisas deram certo. As aulas, colocar as aulas no YouTube, as pessoas podem assistir se elas quiserem. Não é isso, basicamente. Beleza. E aí, se as pessoas assistirem, que não participou, assistem, faz uma coisa para conseguir a presença, né? E eu não coloquei aqui as coisas da aula 5, eu não coloquei? Dá um like no canal. Elas estão no outro... Será que estão aqui? Professor, mais uma dúvida. Você vai fazer a chamada no Teams? Vou. Beleza. Tem aqui, ó. Eu acho que eu tenho aqui, gente. Vocês estão vendo aqui? Adaptação à resolução CEP? Aham. Então, acho que esse aqui que eu disponibilizei para vocês, não foi? Vamos checar? Foi isso mesmo que a gente utilizou. Ó. Só não tem um link, né, pro canal. Não, eu vou dar o upload de outro arquivo aqui. Vou mandar primeiro no grupo, tá? Tá bem.
que é o vamos ver. Dádiva. Aqui, essa coisa, eu produzi o coisa sobre a dádiva, e depois, certamente, eu me confundi nos arquivos para enviar para vocês. Então, também, fui aqui, opa. Eu vou deletar esse aqui e vou subir o outro, tá? Pronto, tá aqui, ó. Twitter dádiva agora tá certo. Então tem aqui, no coisa que eu estou colocando aqui, tem essa terceira parte, tá vendo? Aulas de atividades sincrônicas, aulas de curso, e assíncronas, aulas de curso e fechamentos. Ou seja, em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, se você não participou da aula, você quer a presença, você pode tanto ver o vídeo no YouTube e fazer um relatório com os assuntos discutidos, ou você pode fazer um fechamento dos textos. Vai aí da sua vontade. Quem tinha me perguntado isso foi o Gabriel, né, Gabriel? Isso. Obrigado, professor. Mais alguma coisa? Não? Não, só isso mesmo. Tá bom. E você, Matheus? Eu me interesso bastante sobre essas áreas, sim, sabe? Agora eu tô tendo a oportunidade de estudar um pouco a fundo e fiquei, assim, um pouco surpreso de linkar essa parte da antropologia econômica. Então é a área que me interessa bastante, essa área também. Aí não sei se você também tem mais textos, mais outras ideias sobre a área, assim, para passar no privado e tal, eu me interessaria. Mas, no geral, no curso, eu também estou bastante querendo estudar aí. Vamos para cima. Vamos para cima, né? Tá bom. E você, Daniel? Então, professor, eu gostei da ementa, vai ser uma ementa sagrada, já vou guardar ela aqui com certeza para leituras e releituras do futuro. Recentemente eu li um texto também que eu achei que dá para fazer algum tipo de linkagem com a teoria da dádiva, que foi o texto sobre o dinheiro do Zimmel. Né? Ele vai falar um pouco sobre essa questão do dinheiro na economia, na sociedade moderna. Em diversos momentos dá para fazer de alguma forma, uma análise com essa teoria da dádiva e provavelmente com esse desdobramento que vão ter esses textos que o senhor apresentou, que parte deles eu não conhecia, né? Mas é um assunto que eu acho que é muito, muito bom e muito pertinente. Eu acho que você tem razão. Eu acho que dá uma boa discussão entre os dois. Inclusive, você já pode pensar em fazer por aí o seu trabalho final. Eu também pensei nisso. Então, tá bom. Por hoje é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Todos vocês trabalham? Uma pergunta. Todos vocês trabalham à noite? Ou de dia? Eu trabalho. Eu também. Tá. Porque o curso pode ser cansativo, né? Para vocês. Isso também. Matheus, você quer falar, Matheus? Ou você só está botando a mãozinha para dizer que você trabalha? Porque geralmente tem umas matérias antes, né? Isso, acho que a grande maioria aqui pode ter matérias antes e pode atrapalhar também o empecilho, talvez, não sei. Para mim, eu tenho, no caso de hoje, né? Você tem, né? Tá bom. Sim. E você, Pedro, você quer dizer alguma coisa? Você levantou também a mão? Na verdade, queria perguntar para a próxima aula qual vai ser a leitura para. Vai ser o texto do Roberto Cardoso. Vou botar aqui, Roberto Cardoso de Oliveira. Então, só a introdução a uma leitura de mouse? Vamos ver certo. aqui, ó. Aqui, pronto. É um texto que tem... Deixa eu tirar aqui do curso. Vou fazer aqui outro... Essa aqui é a criança. Tá vendo?
É um texto, tem 23 páginas, enfim, página dupla. Então, Esse é um livro difícil de achar, né? Porque eu nunca vi esse livro para comprar. Não. Pois é, é um livro fora de cor. Tem vários exemplares na biblioteca. E tem vários... Essa coleção é legal. Já vi do Durkheim, já vi do Weber. Agora esse daí eu nunca vi para comprar. Então tem essa parte assim também, mas talvez você consiga mais em sebo. Não é um livro difícil, não. Ó, tá aqui, ó. Mandei já para vocês via o nosso WhatsApp. Se algum de vocês não recebeu, por favor, me avise que eu faço uma foto. Tá bom, mais alguma coisa, gente? Eu tenho uma pergunta para fazer que vocês já podem ir pensando. Nós vamos ter aula no carnaval, sim ou não? Não! Só se a gente for beber na aula, por favor, professor. Eu estou escrevendo TCC, pegando matéria. Algum de vocês vai pular o carnaval? Não, senhor. Então, se vocês não vão pular o carnaval, por que a gente não pode pensar em ter uma reunião? Não! Não! Tá bom, então não vai ter. Mas quinta-feira da semana do carnaval a gente tem, tudo bem? Ok. Isso tem um motivo pela minha loucura. Eu pessoalmente acho que era legal a gente deixar a semana, começava na outra semana, não tinha problema nenhum. O problema é, quinta-feira de cinzas, quinta-feira não é de cinzas, ô Miguel. Você tá onde? Na Bahia? Onde o carnaval é o mês todo? A gente pode conversar, a gente pode conversar num caminho de coisa. Eu só acho que como a gente tem um semestre menor, talvez fosse... Enfim. Ainda preciso fazer as contas de quantos dias a gente vai ter. Tá bom. Então, já que eu tive essa reação tão animada de vocês, vamos encerrando por aqui. Se ninguém tiver nada mais a dizer. Não, por mim tá tranquilo, professor. Se alguém não tiver alguma coisa, também pode dizer durante as próximas aulas. Olha, se vocês puderem ligar as câmeras, eu prefiro, porque aí eu posso ver vocês, que eu acho legal. Claro, não é obrigatório para ninguém. Né? Se quiserem, se a conexão ficar ruim e tal, mas eu gosto mais de ver as pessoas assim, porque a gente interage, né? Tá bom? Então tá. Tô aqui. Parei